gente vai ter uma aula de razão e proporção, um tema bem importante aí na prova do Enem. Para mim, o segundo tema mais importante de estudo, né, pensando na prova, também um tema muito relevante para as provas de São Paulo no geral, né, e os principais vestibulares assim tradicionais do país. Como por exemplo a UERJ cobra muito, né? Os vestibulares da PUC cobram muito, vestibulares de medicina. Então, tópico fundamental, por quê? Porque está muito presente no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente se depara várias vezes com a ideia de razão e proporção. Por exemplo, quando a gente vai fazer algum tipo de receita, né? Algum tipo de prato, de comida, a gente vai trabalhar com a ideia de razão e proporção, construção e assim por diante. Então é um tópico muito comum. Como a gente tem uma aula curtinha, e a segunda parte da aula eu quero dedicar muito à resolução de exercícios, o que a gente vai fazer agora basicamente é introduzir os principais tópicos de razão e proporção, aqueles mais fundamentais pensando numa prova do Enem. Beleza? E isso que eu vou falar com você se aplica muito ao Enem, mas se aplica também aos vestibulares de São Paulo e outros que eu já comentei. Beleza? Então, um tópico bem importante, a gente vai com muita calma nisso aqui. Então, bora trocar uma ideia. Vamos lá. Vou dividir o nosso quadro. Aqui, ó. Dividir em dois. Vamos falar o que é razão. Vamos falar o que é proporção. Vamos trocar uma ideia sobre grandezas, né? Toda hora a gente ouve falar grandeza, mas o que é isso? Grandezas inversamente proporcionais, o que é isso? Grandezas diretamente proporcionais, o que é isso? Beleza? Então vamos trocar uma ideia sobre razão e proporção. A primeira coisa que eu sempre comento com os alunos é o seguinte: o nome das matérias, muitas vezes a gente não pega o nome das matérias, e o nome das matérias quer dizer muita coisa. Muita coisa. Razão, o que é uma razão? O que é uma proporção? A gente decora e sai fazendo aquele tanto de coisa, não. Aqui a gente vai dar um foco no que é cada uma das coisas. Razão. O que significa isso aqui? Vamos pensar. Razão entre duas coisas nada mais nada menos é do que uma divisão. Beleza? Então a razão entre duas coisas indica uma divisão. Por exemplo, eu posso escrever assim, ó: a razão entre A e B é A sobre B. Tá certinho. O que é uma razão? Uma divisão. A razão entre duas grandezas nada mais é do que uma divisão. E aí, se eu fizesse o seguinte, a razão entre B e A seria B sobre A. Esse primeiro número aqui vai ser o nosso numerador, esse segundo o denominador. Então, fica muito atento. E, muito importante, a seguinte observação: o nosso denominador nunca pode ser zero. A gente pode ter qualquer número no denominador. O que a gente não pode ter de jeito nenhum é zero. Beleza? E o que é uma proporção? Proporção. Uma proporção nada mais, nada menos é do que uma igualdade entre duas razões. Então, antes da gente aprender alguma matéria, a gente tem que entender o que significa cada coisa. Então, o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, a gente pode pensar assim, ó: A sobre B tem que ser igual a C sobre D. Isso aqui é uma proporção. Você tem uma igualdade entre duas razões. Isso aqui só se verifica se e somente se A vezes D foi igual a B vezes C. Correto? Então tá aqui. Essa que é a nossa ideia de razão e proporção, a nossa ideia inicial. O que significa razão? Tá aí. O que significa proporção? Tá aí. Beleza?
E aí a gente vai aplicar alguns exemplinhos aqui para que vocês vejam como isso aqui é bem interessante. E não é difícil, tá, gente? Não é difícil. Vamos pegar aqui o seguinte, ó. Exemplo. Gosto desses exemplinhos, são bem legais, ó. Numa turma com 42 alunos, a proporção de mulheres para homens é de 5 para 2. Ou seja, a cada 5 mulheres você tem 2 homens, ok? Qual é o total de mulheres nessa turma? Tranquilão? Eu gosto de trabalhar as matérias sempre dando muito exemplo. Esse tipo de exemplo é bem comum, né? Bem comum mesmo. Vamos pensar isso aqui resolvendo matematicamente, depois a gente vai tentar resolver isso aqui sem muita continha, tentando quebrar a cabeça mesmo, tá? E esse tipo de questão é muito batido, né? Você tem aí duas incógnitas até então, vai tentar relacionar, montar aí duas equações e depois a gente junta tudo. Então vamos lá. Primeira coisa de todas, você tem uma turma com homens e mulheres, e a soma desses dois tem que dar 42. Então eu vou organizar. Ó. Mulheres mais homens tem que dar 42. Beleza? Então sempre eu estou pensando assim. Aqui a gente tem que a razão mulheres sobre homens tem que ser igual a 5 sobre 2. Faz sentido? Beleza? Dessas duas relações a gente vai resolver nossa questão. O que a gente pode fazer? Uma alternativa tranquila é a gente pegar essa proporção aqui embaixo e multiplicar cruzado. Porque olha o que vai acontecer. Ó. 2 vezes m, 2m, é igual a 5 vezes h. 5h. Beleza, então a gente já rachou uma relaçãozinha aqui interessante, mais fácil do que essa, né? Ok. Olha agora de cima, essa relaçãozinha de cima, eu vou escrever assim, ó. M é igual a 42 menos H. Faz sentido? O número de mulheres vai ser o número total menos o número de homens. Show? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa relação e onde tem M na equação de baixo eu vou substituir. Então, ó, substituindo M. Então, esse é um jeitinho dos mais chatos que aparece em razão e proporção. Por quê? Porque cobra o conceito de razão e proporção com outras matérias. Nesse caso, equações, né, um sisteminha. Você vai ver, daqui a pouco eu resolvendo algumas questões, que isso aparece muito, tá? Não é nenhum absurdo, não. Aí vai ficar assim, ó. Onde tem M, eu vou colocar 42 menos H. Então vai ficar 2 vezes M. Opa, então vai ficar 2 vezes 42 menos H é igual a 5H. Distributiva, eu vou ter 2 vezes 42 é 84, 2 vezes H menos 2H. Isso vai ser igual a quem? Isso vai ser igual a 5H. Ok? Daqui a gente vai tirar aqui 2H bem para cá. Somando 84
é igual a 7H. Esse 7 vai passar dividindo. Então, H é igual a 84 dividido por 7, beleza? Logo, o nosso H vai dar 8 dividido por 7 dá 1, sobra 1. Desce o 4, 14 dividido por 7 dá 2. Então, eu tenho um total aí, ó, de 12 homens nessa turma. Consequentemente, a gente tem que pensar que o número de mulheres vai ser 42 menos o número de homens. Então, o número de mulheres nessa turma, já que é 42 menos H, vai ser 42 menos 12, o número de mulheres vai ser de 30 mulheres. Acabou. Nicão, ao invés de substituir o M em função de H, eu poderia substituir H em função de M? Claro, claro, tá? Fica aí ao seu critério. Só tem que lembrar no final, igual a gente fez, de buscar o número certinho, né? Que a gente achou o número de homens. Vai ter lá 12. Se marcar 12, jogou uma questão que você resolveu no lixo. Isso é pior do que ter chutado a questão, por exemplo. Você empreendeu ali tempo, você gastou tempo. Então você gastou tempo, fez a questão certa e marcou besteira, você está perdendo duas vezes. Está perdendo os pontos da questão e além disso está perdendo tempo. Beleza? Esse tipo de razão e proporção, esse tipo de questão no geral, faz muito parte do nosso dia a dia. Inclusive dá para a gente pensar nessa situação da seguinte forma. Olha que interessante. Você tem 42 pessoas numa turma e essas pessoas podem ser divididas em um grupo de 7, né? Elas podem ser divididas ali em pequenos grupos de 7, sendo que cada um desses grupos de 7 pessoas vai ter ali 5 mulheres e vai ter também 2 homens. Faz sentido? Faz sentido? Então imagina só, você tem 42 pessoas, cada um dos grupos tem 7. 5 mulheres, 2 homens. 42 dividido por 7, você vai ter 6 grupos. Beleza? Agora a gente está usando aquela ideia de raciocínio lógico. Não estamos fazendo conta aqui não. Tranquilo? Continuando a pensar. Se eu vou ter 6 grupos e cada grupo tem 2 homens, então 6 vezes 2, ó, eu vou ter 12 homens. Eu tenho 6 grupos, cada grupo tem 5 mulheres. Logo eu vou ter 30 mulheres. Faz sentido para vocês? Tem lógica? Beleza? Então, esse tipo de questão dá pra gente quebrar a cabeça um pouquinho também. Você vai ver nas outras questões que razão e proporção é muito intuitivo, né? Não é igual, por exemplo, sei lá, função logarítmica, que a gente tem que fazer muita conta para chegar no resultado. Razão e proporção a gente pode usar muito mais a lógica. Isso aqui faz muito sentido, beleza? Em matemática, eu sempre falo, é muito mais pensar do que decorar. Não pode virar um robô de fazer conta, não. Parar, refletir sobre determinada questão. Isso é muito interessante. Antes da gente partir para as questões, vou deixar até esse pedacinho aqui, ó, sem mexer muito. Quero falar só de grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, ó, grandezas diretamente proporcionais. Quanto que duas grandezas são diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais se o que acontece com uma acontece exatamente igual com a outra. Então, por exemplo, imagina que eu vou colocar duas grandezas, aí eu vou dar exemplos numéricos, porque eu acho que fica até mais tranquilo de entender. Então aqui eu tenho a grandeza A, aqui eu tenho a grandeza B. Ok? Eu vou pegar e vou colocar valores aleatórios aqui. Aí a gente vai ver que nas questões não necessariamente tem valores aleatórios, mas fiquem atentos. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 4, 40 aqui, 4 ia ficar pequenininho demais.
e aqui 5. Beleza? Então uma grandeza é 40, outra é 5. Elas são diretamente proporcionais. Olha o que acontece. Duas grandezas diretamente proporcionais, tudo que acontece com uma acontece com a outra, só que na mesma proporção. Então, por exemplo, se eu pegar essa grandeza aqui, ó, e multiplicar por 2, essa grandeza de cá, eu também tenho que multiplicar por 2. Então, por exemplo, 40 vira um 80. Esse 5 vira um 10. Entenderam como que funciona isso aqui? Se eu pegar essa grandeza agora e ao invés de multiplicar por alguma coisa, eu dividi-la por 10, essa grandeza, como ela é diretamente proporcional a de cá, eu também tenho que dividir por 10. Então isso aqui vai virar um 8, isso aqui vai virar um 1. E assim por diante. O que que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, ó, presta atenção. Sempre, sem exceção, que eu tiver grandezas diretamente proporcionais, quando eu pego a grandeza A e divido pela grandeza B, essa razão sempre vai ser constante. E a gente vai usar esse raciocínio para resolver algumas questões. Então, ó, grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas sempre vai ser constante. Então, ó, 40 dividido por 5 dá 8. 80 dividido por 10 dá 8. 8 dividido por 1 dá 8 e assim por diante. Então, o que acontece com uma grandeza acontece igualmente com a outra, ok? E eu vou colocar uma observação aqui rapidinho. Então, ó, grandezas diretamente proporcionais. O que acontece com uma grandeza acontece igualmente com a outra. Ou seja, se uma cresce, a outra cresce. Se uma diminui, a outra diminui. Só que na mesma proporção. E eu vou colocar um caso aqui clássico para vocês para ficarem atentos. Outra coisa muito, mas muito importante aqui, ó. A razão entre as grandezas, sendo elas diretamente proporcionais, né, é constante. Sempre vai ser assim, e esse raciocínio a gente vai usar demais. Duas grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas sempre vai ser constante, beleza? E aí eu quero que vocês pensem o seguinte, ó, e aí é o exemplo. O lado e a área de um quadro são diretamente proporcionais? A área e o lado. Vamos pensar aqui rapidinho, ó. Example. Imagina o seguinte, você tem aqui um quadrado e esse quadrado tem um lado x. X. A gente sabe que a área de um quadrado é lado ao quadrado. Então a área desse cara é x quadrado. Perfeito? Show de bola. Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou dobrar o lado do quadrado. Eu estou dobrando o lado do quadrado. Então aqui eu vou ter um quadrado cujo lado não é mais x. O lado vai ser 2x. Então aqui é 2x, aqui é 2x. A área é lado ao quadrado. E quando eu pego 2x e elevo ao quadrado, essa área aqui passa a ser 4x quadrado. Estamos juntos? Olha o que aconteceu com o lado. Eu dobrei o lado. Olha o que aconteceu com a área. Eu aumentei ela em 4 vezes. Então são grandezas diretamente proporcionais? Não.
porque enquanto uma delas eu dobro, a outra eu aumento em 4 vezes. E o que acontece com uma grandeza tem que acontecer exatamente igual com a outra, para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais. Entendido? Então, ficar atento com essas observações. O raio de um círculo é a mesma coisa. Você dobrou, a área vai dobrar? Não. E assim por diante. O Enem adora esse tipo de coisa. Vamos só finalizar essa parte antes da gente partir para as questõezinhas. Grandezas inversamente. Eu não escrevi aqui embaixo porque não ia caber. Essas coisas aí a gente corta o raciocínio, né? Não tem muita lógica isso. Inversamente proporcionais. Então, qual que cai mais? Não tem muito disso, assim. Tem que saber as duas, até porque são bem parecidas. Exemplo, ano passado caiu grandezas inversamente proporcionais. E a gente vai resolver essa questão já já. Então, imagina aqui, ó, duas grandezas. Uma grandeza A e uma grandeza B. Elas são inversamente proporcionais, tá? Então, essa grandeza A aqui eu vou chamar de 12. E essa grandeza B eu vou chamar de 36. De onde que vem esses números aleatórios? Eu estou pegando aqui só para ilustrar. Quando a gente vê com número fica mais fácil do que com letra, né? E quem desenvolve sua questão vai pegar números também coerentes. Não vai pegar números aleatórios. Tem muito cuidado com as questões. Então imagina o seguinte. Eu vou pegar esse 12 e eu vou multiplicá-lo por 2. Multiplicando por 2 vai virar um 24. Só que grandezas inversamente proporcionais, tudo que acontece com uma grandeza tem que ocorrer com a outra, só que na mesma proporção. Então ocorre o inverso na outra, né? Só que na mesma proporção. Então, por exemplo, 12. Se eu multipliquei 12 por 2, o 36 eu tenho também que fazer uma operação com ele, só que eu não vou multiplicar, eu tenho que dividir por 2. Então o 36 ele vai virar um 18. Entenderam a ideia? Agora, se eu pegar esse cara, o 24, peguei ele, esse cara, e eu vou multiplicar esse cara, vou dividir, né, para seguir o exemplo. Vou dividir aqui por 3. Vai virar um 8 aqui. Se eu dividir esse lado por 3, desse lado de cá eu tenho que fazer a mesma coisa. Só que ao contrário, né? Estranho. Esse lado de cá eu tenho que fazer o inverso. Vou colocar assim, tá? O editor pode dar um salve. Então, gente, desse lado eu dividi o 8 por 3, do lado de cá eu vou multiplicar o 18 por 3. Então, 18 vezes 3, você pode pensar assim, 18 é 10 mais 8, correto? 10 vezes 3, 30, 8 vezes 3, 24. 30 mais 24, 54. E em grandezas diretamente proporcionais, e aí eu quero que vocês guardem isso e com muita atenção. Grandezas diretamente proporcionais não é a razão entre elas que sempre vai ser constante, não. Vai ser o produto entre elas que vai ser sempre constante. Isso aqui a gente vai usar para resolver a questão já já. Então pode pegar esses números e multiplicá-los aí, ó. Você vai encontrar o que eu estou falando. Então, ó, 12 vezes 36. 12 vezes 36 vai dar 12. Você pode pensar 12 como 10 mais 2. Tá? Sempre gosto dessa tática. 36 vezes 10, 360. 36 vezes 2, 72. 360 mais 72 dá 432. Depois pode fazer 24 vezes 18. Vai dar 432. 8 vezes 54, 432. E assim por diante. Beleza? Então, guardem isso em grandezas inversamente proporcionais. O que é o produto, né, entre essas grandezas. O produto entre as grandezas é constante.
beleza? E o segundo ponto importante que eu já comentei com vocês, que acontece com uma grandeza, uma grandeza acontece o inverso com a outra. Tá? Então não estou sendo muito formal matematicamente não, mas a nossa ideia nem é essa, né? A nossa ideia é que você de fato guarde esses conceitos de forma mais clara possível para que a gente possa aplicar nas questões já já, beleza? Então bora lá resolver essas questões, deixar você fera em razão e proporção. Presta atenção.